Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Jorge. Glória a Deus. Deveras vocês me constrangem. Mas esse aplauso não reputo para a minha pessoa, nem essa ovação me aproprio dela, mas eu as devolvo para o Senhor meu Deus que me ama tanto. Aleluia. Glória a Deus. Pela minha vida, por Cristo amar minha vida, eu digo que sinto-me abençoado por esse reconhecimento em Cristo Jesus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 ao verso 39. Algumas semanas atrás, ministrava eu esse texto na nossa célula, e na nossa célula a gente não prega, a gente faz reflexão, a gente compartilha. Eu tento ensinar isso aos meus discípulos, que na célula não é lugar para pregação, nem estudo bíblico, nem palestra bíblica, nem discussão e polêmica bíblica, mas compartilhar a palavra. Compartilhar é razoável a todos, né? É uma oportunidade para todos crescerem. Então estávamos compartilhando esse texto, isto é, conversando com os discípulos, né? E ouvindo deles o entendimento de cada um desses versos. Assim estávamos algumas semanas atrás, e lá eu percebi que essa palavra ia se transformar numa pregação aqui na igreja. E o Espírito de Deus me deu convicção nesses dias, melhor dizendo, no dia de ontem, essa palavra veio muito clara ao meu coração, veio muito profunda no meu entendimento, e eu quero compartilhá-la com vocês em forma de pregação. Amém, queridos? Nesses próximos 40 minutos ou 45 ou 50, eu acho que não menos do que isso, porque Deus falou muito assim ao meu coração nessa palavra. Obrigado, cachorro, fica à vontade. 31, vocês estão vendo, né? Mas eu não vou passar das 9 de jeito nenhum, e quiçá nem chegarei às 9. Certo? Nem chegarei às 9. Romanos 8, 31 ao 39 nos diz assim. Essa é uma tradução diferenciada aqui, que diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui, meu Deus, estou à mercê da tua soberana vontade. Paizinho querido, como estou totalmente entregue e dependente do Senhor neste altar. Ministre ao coração do teu servo. Fale, meu Deus, ao coração da tua igreja. Manifesta o teu poder soberano, meu Deus, sobre cada um de nós. Pai, assim eu oro, agradecido, no bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Tema da nossa mensagem de hoje é a seguinte: a vocação dos supervencedores. A vocação dos supervencedores. Este tema vem a calhar com o futuro próximo evento mundial das Olimpíadas, que vai ocorrer no Rio de Janeiro daqui a 20 dias, ou melhor dizendo, daqui a 19 dias. Naquela ocasião, vamos conhecer os grandes ícones e vencedores dos Jogos Olímpicos de diversas modalidades. E eles escreverão os seus nomes na história da civilização moderna, na memória, seus nomes ficarão na memória dos seus países, seus familiares, e eles serão chamados dos grandes vencedores das Olimpíadas de 2016, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, minha querida cidade. E muitos vão ficar lembrados pelos seus grandes feitos, daquelas conquistas de uma das 3 medalhas, medalha de ouro, medalhas de prata, medalha de bronze. Então, aquelas medalhas que são profundamente disputadas e cobiçadas no mundo inteiro, vai fazer história dos grandes nomes dos Jogos Olímpicos. Nessa noite eu quero falar dos vencedores, ou melhor, dos supervencedores, não de medalhas de ouro, de prata ou de bronze, mas os supervencedores, na vida e na eternidade, os supervencedores da vocação cristã, os supervencedores em Cristo. E isso não é um jogo, isto é uma vocação, note, é uma vocação, isto é, a vitória já está estabelecida. Não vamos precisar fazer esforço nenhum, nem disputar com ninguém, já faz parte da nossa vocação. E nós vamos conhecer hoje 2 fundamentos dessa vocação dos supervencedores em Cristo Jesus. Muito bem, essa é a nossa proposta inicial para que todos entendam o que nós iremos discorrer daqui para frente. Amém, queridos? Muito bem. Nós estamos no ano 57 depois de Cristo.
O apóstolo Paulo está com aproximadamente 55 anos de idade, não mais que 58 anos, no mínimo 55, no máximo 58 anos de idade. Ele já tem uma biografia apostólica de 10 anos. Ele está no seu 10º ano de apostolado. Ele já tem 24 anos de experiência cristã. Ele é crente há 24 anos. E tem 10 anos de apostolado. Ele já fundou diversas igrejas. Ele está concluindo a fundação de uma igreja na cidade de Corinto. Estamos no 2º ano do seu trabalho missionário em Corinto. Portanto, estamos na primavera, na cidade de Corinto, que está na região dos Balcãs, precisamente na Grécia, bem próximo da cidade de Atenas. É neste cenário que o apóstolo Paulo vai ter uma preocupação relâmpago de escrever para uma igreja que ele não havia fundado, para uma cidade que ele ainda não conhecia, não obstante ser ele cidadão romano. Ele tinha a cidadania romana, mas não conhecia Roma. Ele nasceu em Tarso, província do Império Romano. Ele era detentor da cidadania romana. E ele tem um desejo duplo neste momento que ele escreve essa carta. Ele tem um desejo de conhecer a igreja em Roma, que era mesclada de judeus e gentios, predominantemente gentios. E uma parcela importante na igreja de Roma eram de judeus convertidos, judeus e prosélitos, e gentios, judeus, prosélitos e gentios compunham a igreja de Roma. E Paulo, então, preocupado com o andamento, preocupado com o futuro da igreja de Roma, especialmente no que concerne a uma pequena divergência que estava acontecendo na igreja de Roma em relação ao cristianismo judaico e o cristianismo gentílico. Então Paulo, ao se preocupar com essa pequena polêmica, ele escreve 16 capítulos para essa igreja. Gaio, que era o hospedeiro do apóstolo Paulo em Corinto, empresta ou envia ou deixa a mercê para Paulo para ajudá-lo na tarefa corrente qualquer, especialmente de escrever. Gaio, então, encomenda para Paulo ou empresta para Paulo ou deixa Paulo sendo ajudado por um dos seus amigos, né, da igreja, chamado Tércio. Então Tércio vai ser o secretário do apóstolo Paulo e é ele quem escreve esta carta aos romanos. Então Paulo vai nessa carta dizer duas coisas importantes. Vai dizer para a igreja de Roma que ele deseja muito visitar a igreja por esses motivos, e vai dizer para os cristãos de Roma que ele está ansioso para ministrar, fundar uma igreja na Espanha. Fazia parte do plano de Paulo ir até a Espanha, território mais distante que estava nos planos do apóstolo Paulo evangelizar a Espanha. Mas ele está em Corinto. Ele está em Corinto com todo o vigor missionário e ele precisa antes passar por Jerusalém, ir até Antioquia, em Jerusalém, levar as ofertas que ele havia recolhido em favor dos crentes judeus
que estavam passando necessidade por perseguição, por infortúnio das perseguições. Esses crentes estavam muito necessitados. Então Paulo recebe ofertas da igreja da Macedônia, da igreja de Filipos, da igreja de Tessalônica, da igreja da Bereia, da igreja da região da Caia. Então vai levar, região da Caia é o sul da Turquia, para seu governo, você estava lá naquela vez, né? Do sul da Turquia. Então leva essa oferta para os judeus, e tem que passar por Jerusalém primeiro. Então aqui está o cenário histórico que o apóstolo Paulo vai escrever nessa carta, essa carta aos Romanos. Essa carta de Paulo aos Romanos, mal o apóstolo Paulo imaginava que ia se transformar no mais importante documento do Novo Testamento. Essa carta de Paulo aos Romanos é a principal de todas as cartas do Novo Testamento. Sem esta carta, sem esta epístola que Paulo escreveu aos Romanos, todo o Novo Testamento ficaria comprometido, ficaria incompleto. Então, esta carta é de fundamental importância. É um texto que nenhum crente deveria deixar de ler. A carta aos Romanos explica simplesmente o Evangelho da Graça. É a carta do Evangelho da Graça. Fale comigo, Evangelho da Graça. Então, nessa carta, Paulo explica o significado do Evangelho de Jesus. Nessa carta, Paulo vai mostrar em que resulta este Evangelho de Jesus. Então, é um documento importantíssimo para toda a igreja. Então, a carta de Paulo aos Romanos para alguns estudiosos, o documento mais importante até de toda a Bíblia. Imagine, de toda a Bíblia. Então, é um texto muito, muito, muito importante. Vai tratar de fundamentos importantíssimos para a fé cristã, para o esclarecimento do Evangelho da Graça. E nesse capítulo 8, da carta aos Romanos, é o capítulo que eu chamo de texto áureo, é o capítulo central, é o divisor das águas, mostra o antes e o depois. Esse capítulo 8 me impressiona, me deixa, como diz o pastor, nosso querido pastor Marcelo, me deixa pirado, com tanta revelação, com tanta profundidade. E nesses versos 31 a 39, Paulo vai fazer o arremate, Paulo vai fazer a conclusão, Paulo vai fazer o fechamento de todo o capítulo, senão de todo o livro, de toda a epístola. E é sobre esses versos do 31 ao 39 que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Esses versos de 31 a 39, 31 para 39, dá, portanto, 8 versículos. Esses 8 versículos, né, vão mostrar para nós 2 fundamentos do Evangelho da Graça. Fale comigo, 2 fundamentos do Evangelho da Graça. Então nós vamos encontrar aqui 2 fundamentos do Evangelho da Graça de Jesus. E sobre esses 2 fundamentos do Evangelho da Graça de Jesus, me fez entender que o tema dessa mensagem, a vocação dos super vencedores. Esses 8 versículos mostram 2 fundamentos que atestam a nossa supervocação, atestam a nossa vocação de supervencedores. A palavra
super vencedores tem tudo a ver com o designativo, com o termo grego, aqui no verso 37, quando Paulo usa a expressão upernicomen. Upernicomen significa nada mais nada menos que super vencedores. Numa outra tradução chama de mais que vencedores. A expressão mais que vencedores não está errada, muito pelo contrário, é até interessante. Mas quando nós falamos, você é mais que um vencedor, não soa tão profundo quando falar assim, pastor Ademir, você é um super vencedor. Soa diferente, sim ou não? Só 3 alminhas falou? Soa diferente, sim ou não? Sim. Mais alto. Mais alto? Sim. Soa muito interessante. Você é um super vencedor, dá um tom assim de autoestima elevada. Quando fala assim, você é mais que um vencedor, dá uma ideia que você é um vencedor grande. Mas quando fala assim, você é um super vencedor, né, mexe com as nossas emoções, é mais emocional, é mais profundo. Portanto, então, vamos aqui considerar alguns fatos. Vai cair, né? Vou deixar aqui. O Evangelho da Graça nos faz super vencedores por 2 motivos. Primeiro motivo, nós somos super vencedores. Deixa eu ficar aqui perto de vocês que isso me emociona. Nós somos super vencedores. Tonhão, aleluia. Nós somos super vencedores porque Deus está do nosso lado. Nós somos super vencedores porque Deus não abre mão de nós. Nós somos super vencedores porque Deus está conosco em qualquer batalha. Deus está conosco em qualquer situação. Deus está dentro do nosso barco. Deus está conosco no nosso dia a dia. Deus está guerreando a nossa guerra. Deus está advogando a nossa causa. Deus está lutando a nossa luta. Deus está rompendo conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância, cantor. Nós somos super vencedores porque conhecemos um Deus que está conosco, está do nosso lado. E Paulo, então, para explicar isso, ele faz 7 perguntinhas. Ele faz 7 perguntinhas básicas. Nesse texto você encontra 7 perguntinhas e encontra as respostas em forma de imperativos. A primeira pergunta que Paulo faz para explicar que Deus está do nosso lado, ele diz assim, numa tradução bem corrente: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está chamando nossa atenção, mostrando um atributo que só Deus tem, que é o atributo da sua onipotência. Ele está dizendo assim, Deus que é, em outras palavras, Deus que é onipotente, que está do nosso lado, quem vai ter a ousadia? Quem vai ter a tentativa? Quem vai se arvorar? Quem vai trepudiar? Quem vai ser louco de ficar contra ti? Quem é esse louco que pensa que vai fazer
alguma coisa contra ti. Quem é esse louco? Aí ele vai descrever, ele vai elencar vários loucos que não conseguem, e que não conseguiram, e que não conseguem, e que não conseguirão demover a nossa fé em Cristo, que não vai conseguir nada de nós, nem contra nós. Aí Paulo vai elencar uma série de fatores que estão enlouquecidamente pensando que pode se arvorar contra nós em algum momento, em algum sentido. E Paulo vai elencar e vai dizer assim: será a tribulação? Será a espada? Será a fome? Será a nudez? Será a tribulação? Será a angústia? Será a ansiedade? Será demônios? Anjos? Potestades? Profundidade? Futuro? Presente? Isso, aquilo e aquilo outro. Nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada vai nos impedir de termos todas as coisas. Note bem, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem é o louco que vai prevalecer contra nós? Mas eu fui assim, quase tentado, não fui tentado não, fui quase tentado em responder para uma amiga, para uma ex-ovelha, que está toda impressionada, e mandou para mim e compartilhou, não é compartilhar não, como é que faz quando o WhatsApp vem e manda para outro, como é que é? Faz, como é que... Encaminhou para mim uma loucura que um grupo de irmãozinhos que foi no monte lá no Rio de Janeiro e tiveram visão de demônio grande, e que estava acontecendo um ataque suicida, um ataque terrorista no Rio de Janeiro, e pede oração lá no Brasil. A igreja do Brasil tem que orar, porque Satanás, porque o demônio está vindo, espírito territorial. Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que pode ter medo de Satã? Como é que pode ter medo de terrorista, medo disso, aquilo outro? Se Deus é por nós, querido, que tem que Satã coisa nenhuma, que terrorista coisa nenhuma, que coisa alguma, que venham. Nossa fé está em Cristo Jesus. Nossa fé está em Cristo Jesus. Mata o corpo, mas não faz nada com a alma. Pode até arrancar o pescoço do crente, pode botar na cadeia, pode fazer o que for. Nós somos livres em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, somos super vencedores. Somos super vencedores, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, com saúde, sem saúde, com magreza, sem magreza, com roupa, sem roupa, seja o que for. Somos mais que vencedores. Somos abençoadamente vencedores. Oh, meus queridos, meus amados, Paulo está tentando incutir no coração da igreja de Roma esta mensagem: olha, Deus está do lado de vocês, queridos. Olha, não tenha medo de nada, não se preocupe com coisa alguma. Se Deus é por nós, pode até tirar nossa roupa, continuamos com Cristo, ou melhor, Cristo continua conosco. Cristo continua conosco, tiraram a nossa roupa, mas não tiraram o Cristo do nosso coração.
Tiraram a nossa casa, mas não tiraram Cristo Jesus do meu coração. Tiraram nosso carro, mas não tiraram Jesus da nossa alma. Tiraram até nosso dinheiro, mas não tira Jesus do nosso coração. O apóstolo Paulo desafia, dizendo assim: quem vai intentar contra os escolhidos de Deus? Quem é o louco que vai acusar os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Então, para cada pergunta imperativa, Paulo tem uma resposta afirmativa. Paulo tem uma resposta contundente, diferenciada de tudo. Então Paulo está tentando dizer para a igreja que nós somos super vencedores, em primeiro lugar, porque a onipotência divina concorre, ou a onipotência divina está do nosso lado. A onipotência divina está conosco. A onipotência divina está ao nosso serviço. Não importa, haja o que houver. Por isso que no verso anterior, parece que é o verso 28, desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados pelos seus decretos. É isso? Daí o verso 28. Todas as coisas vai cooperar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está contigo, você é super vencedor. Fala para o seu irmão: Deus está contigo. Então você é super vencedor. Você é super vencedor. Você é super vencedora. Não obstante qualquer coisa. Apesar de qualquer coisa. Ah, mas eu estou doente. Você é super vencedor. Diga o forte ao fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Então somos fortes. Deus proíbe da gente chamar o irmãozinho de fraquinho, coitadinho, sofridinho, magoadinho, largadinho. Chega desse diminutivo desgraçado. Vamos largar essa mania de diminutiva. Vamos ter uma palavra de super vencedor. Você é forte. Você é super vencedor. Você é vitorioso. Você é abençoado. Você é vencedor mais do que você imagina mesmo. E apesar de qualquer coisa, somos super vencedores. Ponto. Então, você é super vencedor porque Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. A questão maior é saber se Deus está do nosso lado ou se Deus não está do nosso lado. O evangelho da graça é exatamente isto. Coloca, oh que maravilha, coloca Deus do nosso lado. Coloca Deus dentro da nossa casa. Coloca Deus dentro do nosso carro. Coloca Deus dentro do nosso trabalho. Coloca Deus dentro da nossa escola, da nossa faculdade. Coloca Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Então, você é mais que vencedor. E todos que tentarem, todos que ousarem, todo que tentar cometer a loucura de se arvorar e de se levantar contra ti, vai estar fazendo o que Deus disse para Samuel, extraordinário profeta do Antigo Testamento. Samuel, não chore e nem fique triste por Israel estar te rejeitando. Israel não está rejeitando a ti, está rejeitando a mim. Está rejeitando a mim, Samuel. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que Jesus disse com muita propriedade:
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai prevalecer. As muralhas vão cair. As muralhas já caíram. Tudo que se levantar contra você, que tem Deus do seu lado, vai cair. Vai cair. É uma maior loucura se levantar contra o povo de Deus, contra o povo escolhido de Deus. É loucura. Deus se torna juiz ao nosso lado. Deus não é só advogado, mas Ele se torna juiz poderoso, que dará sentença contra os nossos inimigos e uma sentença favorável sempre à sua igreja. Então Deus está do seu lado, tranquiliza o seu coração. Evangelho de Jesus significa Deus estando ao nosso lado. Evangelho da graça significa Deus ao nosso lado. Deus advogando, se interpondo ao nosso favor. E Paulo vai até usar uma expressão em forma interrogativa assim: como, pois, Ele não nos dará todas estas coisas? Qual é o verso? O verso está no verso número 32, na parte A. 32 todo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como? Ele faz a pergunta: como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Como? Se Ele foi capaz de morrer por nós, se Ele foi capaz de ressuscitar por nós, como Ele não vai nos dar gratuitamente todas as coisas? Como? Como explicar Deus não dando as demais coisas para nós outros, se Ele morreu por nós? Isso chama a minha atenção, chama a sua atenção para dizer o seguinte: que daqui para frente nós estamos proibidos, estamos severamente proibidos de sofrer de ansiedade por coisas. Estamos severamente proibidos de sofrermos ansiedade por coisas. Nós sofremos muito de ansiedade por coisas devido ao nosso entendimento estar embotado a respeito do evangelho da graça. Talvez foi exatamente isso que Jesus queria dizer para Paulo, quando Paulo orou e ficou ansioso, porque 3 mensageiros de Satanás estavam brincando com ele, esbofeteando, e ele orou o Senhor 3 vezes, e Jesus respondeu assim: Paulo, a minha graça te basta. Por que você está ansioso? Por que você está sofrendo? Por que você está preocupado? Tem a minha graça, Paulo, isso te basta, meu filho. Olha, não dê confiança para esses descarados, esses demônios aí, não. Eles estão exercendo um propósito. Eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo. E Paulo entendeu também. Ele disse: e para eu não me exaltar pela excelência das revelações, eu fui no 3º céu, eu fui no paraíso. Meu Deus do céu, que coisa santa, maravilhosa, foi coisa grande demais. E para eu não ficar assim me exaltando na soberba, eu sou o super crente que tive a revelação que ninguém teve. Jesus falou assim: o demônio A, B e C, vai lá, né? Faça uma visita, mas não abusa do Paulo, não. Ele é meu filho, não abusa, não. É só para ele não se exaltar. Eu estava falando para alguém ainda há pouco antes, no início do culto: Deus não dá,
eu queria dizer que Deus não dá asa à cobra. Deus nunca dá tudo para nós. Deus sabe a nossa natureza perversa da soberba. Deus sabe que somos orgulhosos, somos meio soberbos, tem uma tendência terrível para se achar. Às vezes a gente sobe numa gilete para fazer discurso. Pisa numa gilete e acha que está num palco lá elevado. E Deus às vezes vai nos disciplinando, vai nos colocando na dependência dEle. Deus sabe o que está fazendo. Então não sofra, não entre em crise de ansiedade por causa de coisa alguma. Papai do céu sabe tudo que você precisa. Como Ele não vai nos dar gratuitamente? É a pergunta. Se Ele morreu por nós, como Ele não vai nos dar? Como Ele não vai nos dar? Deus quer que você tire o coração de coisas e coloque o coração nele. Fale comigo, coração nele. De novo, coração nele. Coração nele. E nunca em coisas. Nunca em coisas. Nunca em coisas. Sempre nele. Sempre nele. Sempre nele. Coração nele. Em Jesus. E as demais coisas. E as demais coisas. Carro, roupa, sapato, comida. As demais coisas Ele traz. Nós precisamos mergulhar nessa comunhão com a onipotência divina. Devemos mergulhar na comunhão com a onipotência divina. Repito, devemos mergulhar na comunhão com a onipotência divina. Deus controla, Deus pode, Deus faz, Deus tem o querer, Ele tem tudo sob o seu comando. Então, este é o primeiro fundamento do Evangelho da Graça. Fala comigo, fundamento do Evangelho da Graça. Comunhão na onipotência divina, ou com a onipotência divina. Segundo e último, o Evangelho da Graça, que nos faz ter uma vocação de super vencedor, é o fundamento do amor incondicional. Fale comigo, amor incondicional de Deus por mim. Maravilha. Deus te ama incondicionalmente. Deus me ama incondicionalmente. Até na sua disciplina, Ele nos ama incondicionalmente. Até quando Ele nos corrige nos amando incondicionalmente. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, Deus nos ama tanto, que nada neste mundo tem poder para separar você dele. Nada pode separar Jesus Cristo de você, porque Deus fez uma aliança de sangue eterna por nós. Por causa de nós, Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz, para padecer em nosso lugar, recebendo a nossa afronta. Os nossos pecados foram transferidos para Ele lá na cruz, e por causa disto nós fomos justificados nele, de tal maneira, de tal forma, que Deus se relaciona conosco num amor incondicional, porque Cristo se faz enfermar. Cristo, melhor, se fez enfermar por nós. Cristo sofreu a nossa angústia. Cristo morreu a nossa morte. Cristo padeceu os nossos sofrimentos.
tal maneira, de tal forma, quando nós cremos nele, quando nós acreditamos nele, nós somos livres do escrito de dívidas. Tudo foi anulado na cruz. O escrito de dívidas foi cravado na cruz. Como disse Paulo aos Gálatas, as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas transgressões foram lançadas na cruz. E por causa disso, Deus nos fez seus filhos, nos tornamos herdeiro de Deus, nos tornamos co-herdeiro com Cristo. Fomos feitos herança de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus, somos o povo escolhido, somos o sacerdote real, somos propriedade de Deus na terra, somos vasos escolhidos, amados pelo Pai. Então não deve caber jamais qualquer tipo de sentimento de desvalor e de desvalorização diante de qualquer coisa. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é um super vencedor, porque o Pai te ama. Porque o Pai nos ama. Somos super vencedores, porque Deus nos ama. Um amor tão tamanho. Quem não te amar não vai fazer falta, porque Deus é um amor bastante. Quem não te ama está perdendo crédito. Quem não gosta de você está perdendo a oportunidade para ser mais feliz. Se ninguém te amar nessa terra, você continua sendo super vencedor, porque Cristo te ama. E o amor dele nos basta, deveria nos bastar. O amor de amigos é bom, o amor de esposa é bom, o amor de filho é ótimo, o amor disso, de mãe, de pai, de filho. Mas, como disse Jesus, como disse Deus através do profeta Jeremias, pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho recém-nascido? Diz o Senhor. Ainda que esta venha a se esquecer de ti, ó Israel, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Quando te faltar até o amor de mãe, que é aqui usado como uma metáfora ilustrativa com o amor de Deus, quando faltar esse amor de mãe, você não precisa sofrer. Deus te ama. Deus está com você e Deus te ama. Fale comigo, Deus está comigo e Ele me ama. Deus está comigo e Ele me ama. De novo, Deus está comigo e Ele me ama. Ele me ama e está comigo. Ele me ama e está comigo. Então, que venha o mundo inteiro. Sou super vencedor. Somos super vencedores. Este amor é tão grande, é tão profundo, que Paulo elenca vários fatores, vários elementos, que eu não vou discorrer a respeito de cada um deles, senão eu ultrapasso o horário do limite máximo. Não vou elencá-los, não vou comentar a respeito de cada um deles, mas fica aí para você pensar. Paulo diz assim: quem nos separará? Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele elenca o primeiro grupo, que eu chamo grupo existencial, está no próprio verso 35, que ele diz: tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. Aí depois ele continua a elencar outros fatores, outros elementos, que ele considera a partir do verso de número 38.
Portanto, estou seguro de que nem morte, olha só, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele mostra um elenco aqui, um elenco de coisas tão grandiosas, tão profundas, e ele conclui assim: estas coisas não vão separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é aqui mostrado no Evangelho da Graça, o amor incondicional, um amor de fidelidade extrema. Deus não vai te largar nunca, Deus não vai desistir de você nunca, ainda que você desista dele, Deus não desiste de você, ainda que você corra dele, Deus não deixa de esperar por você, ainda que você tenha lá os seus tropeços, Deus não te joga fora. O amor dele é maior. É um amor que é maior do que os meus defeitos. É um amor que é maior do que as minhas transgressões. É um amor que é maior do que as minhas limitações. É um amor que é mais forte do que a espada. É um amor que é mais forte do que a morte. É um amor que é mais forte do que a vida. É um amor que é mais forte do que a tribulação. É um amor que é mais profundo do que a ansiedade ou depressão. É um amor mais poderoso do que Satanás, demônios, anjos, principados, potestades. É um amor mais profundo do que qualquer profundidade. É um amor mais interessante do que qualquer criatura no céu ou na terra. É um amor incomensurável. É um amor inimaginável. É um amor de Deus por você. Então sinta, creia, receba e entenda que você foi vocacionado para ser um super vencedor. Um super vencedor. Qual é o semblante de um super vencedor? Qual é o comportamento cotidiano de um super vencedor? Qual é o olhar de um super vencedor? Quais são as palavras de um super vencedor? Quais são os pensamentos de um super vencedor? São coisas para nós refletirmos. Não dá para eu entrar em cada um desses lances, mas são fagulhas, né? São reflexões, são estímulos que eu estou aqui usando para você pensar. Como super vencedor, como vai ser o meu olhar daqui para frente? Como é que vai ser o meu olhar daqui para frente? Encantou, como é que vai ser o meu olhar? Vai ser aquele olhar morocochô? Aquele olhar deprê? Aquele olhar carregando uma tonelada de melancolia? Aquele olhar altivo, carnal? Aquele olhar simples, puro, terno? Aquele olhar verdadeiro, sincero, convicto? Qual é o olhar do super vencedor? Com certeza é um olhar que pelo menos vai ter 3 coisas andando com ele: o olhar de verdade, o olhar verdadeiro, o olhar sincero, o olhar de misericórdia e compaixão, e um olhar de profundo amor por Deus e pelas pessoas. Um olhar desse naipe, desse jeito. Quais serão as palavras de um super vencedor? Com certeza não serão palavras de pessimismo, de fuga, palavras negativas, palavras que não edificam, palavras vazias, mas serão palavras com certeza de encorajamento, de firmeza, de fé, de edificação, palavras que produzem vida e nunca morte, palavra que traz paz e nunca guerra, palavra que sempre edifica e nunca destrói, palavras que combinam
com as palavras que Deus tem nos seus lábios. Haja luz, né? Haja paz, haja o bem. É palavras que Deus tem todos os dias. É uma pena que eu não posso mais continuar nesse lance. O comportamento de um vencedor. Falei do olhar, falei das palavras. O comportamento do super vencedor. As escolhas de um super vencedor. Os pensamentos de um vencedor. São coisas para você pensar. Com certeza serão pensamentos, serão palavras, serão atitudes, serão escolhas que combinam com o caráter de Deus. Com o caráter de Deus. Com a postura de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus te faça enxergar quem você é. Quem você é? Eu vou fazer a pergunta quem você é e todos vão responder super vencedores. Para encerrar, tá bom? Eu vou fazer a pergunta daqui a pouquinho, certo? Quem você é, você vai gritar. Vai gritar com voz de trovão. Super vencedor em Cristo Jesus. Quem somos nós? Super vencedores em Cristo Jesus. Muito bem, entenderam? Parabéns, vieram na hora certa, viu? Como vocês entendem bem, assim, o fechamento. Muito bem, parabéns. A igreja coloca-se em pé, nós vamos dar aquele brado. Eu farei a pergunta e vocês vão responder: super vencedores em Cristo Jesus. 1, 2, 3. Quem você é? Super vencedor em Cristo Jesus. Quem nós somos? Super vencedores em Cristo Jesus. Quem eu sou? Super vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Você é? Aplaude ao Senhor! Glória a Deus! Vamos louvar uma música sugestiva para a gente encerrar. Vocês cantem, depois eu vou orar para encerrar. Glória a Deus! Isso! Super vencedores! Cantando! Super vencedores! Somos filhos de Deus em uma só voz. Cantamos a esperança. Muralhas tentando separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Expulsamos as trevas, Anima. deixamos o amor. Seu coração está renovado. Sua mente está transformada. Seus olhos de vencedores, super vencedores. Suas palavras, super vencedores. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, e todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham. Deus é maravilhoso. Deus está conosco. Deus está conosco. Que todos saibam que tu és Senhor. Maravilhoso. Aleluia.
Senhor, em nome de Jesus, dai-nos postura de super vencedores, dai-nos olhar de super vencedores, dai-nos palavras de super vencedor, dai-nos pensamentos de super vencedor, dai-nos atitude e escolha de super vencedor. Dá-nos, meu Deus, uma semana de super vencedores que somos. Meu Deus, guarde-nos, nos abençoe, nos sustenta com a tua poderosa mão, porque somos vocacionados para sermos super vencedores. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conforte e que o Senhor te abençoe sempre como super vencedor. Um aplauso a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão. Shalom, um beijo no coração. Deus te abençoe. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair.